Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciando mais um programa Pauta Social aqui pela TV Gaspar. E hoje temos uma pauta muito importante, uma pauta que está na ordem do dia, é a violência doméstica, a violência contra a mulher. Nós trouxemos uma pessoa que luta por essa causa, veio lá de São Francisco do Sul, né? Um pouco distante aqui de Gaspar, para trazer essa temática. A Carolina está conosco. Por favor, Carolina, seja muito bem-vinda e se apresente para a nossa comunidade. Oi, meu nome é Carolina, eu falo de São Francisco do Sul. Eu lido com ativismo em prol da mulher, em prol de combater a violência contra a mulher desde 2020, né? E agora que ele tá, graças a Deus, ele tá tomando um rumo bom, tá seguindo. Então, eu venho trabalhando a conscientização da violência, eu venho trabalhando os tipos de violência que a gente tem que combater, como a gente tem que combater, os direitos que são assistidos, os direitos que não estão sendo assistidos pelas políticas públicas, enfim, essa gama toda aí de assunto. Então, há 3 anos estás então levantando essa bandeira tão importante e eu queria saber da tua experiência, da tua vivência, como tu chegasse nesse ponto de levantar essa bandeira e estares hoje praticando esse ativismo tão importante. Então, geralmente as pessoas pensam assim, não, começou a falar de violência porque sofreu algum caso de violência. O que eu passei no quesito assim, que eu posso dizer que passei por uma violência, foi a violência política, institucional, né? A falta de apoio, a falta de amparo, que eu vi que, poxa, as mulheres não estão sendo bem assistidas quando eu saí candidata a vereadora, em 2020. Dali, então, eu comecei a ver e comecei a trabalhar com isso e vi que o gatilho maior, onde está a vitimização total, é na violência doméstica. Eu falei, não, vou trabalhar para ajudar essas mulheres, para que essas mulheres consigam enxergar que há vida após uma relação traumática, indicando essas pessoas para psicólogo, para terapeuta. Tem o meu projeto também, então fui começar a trabalhar com isso. E também, infelizmente, eu tive um caso de violência doméstica na família, onde uma prima minha faleceu, isso há muito tempo atrás, por feminicídio. Numa recaída, né, em conversa com um ex-namorado, o ex-namorado armou uma situação onde ela acabou vítima, foi e não voltou. Nossa, que triste. Então não é uma situação que eu também gosto de falar, que não deixar chegar no ponto de virar um óbito, né? Que é muito triste ter uma situação dessa na família. Carolina, violência doméstica, eu quero que tu desenvolva um pouquinho mais o que é, como pode ser identificada, o que pode ser feito. Muitas mulheres, acho que a maioria das pessoas que nos assistem são mulheres e com certeza estão muito interessadas em saber o que é e o que elas podem estar fazendo para se defender. A violência doméstica, ela começa já na relação abusiva. Eu sempre falo, toda relação abusiva vai acabar numa agressão física. Por quê? A pessoa que ela tá numa relação tóxica, que ela não tá vendo o perigo que ela tá correndo, ela já tem a sua vivência, o seu bem-estar, né, psicologicamente afetado. Ela já é manipulada, ela já se afasta de amigos, se afasta de familiares, vive na função daquela relação, muitas vezes é privada de estudar, é privada de ter uma profissão, isso já é uma violência patrimonial. Então ela tá nesse contexto, ela tá migrando para cada vez mais. A agressão física vai ser o último recurso do agressor. Quando muitas mulheres denunciam quando elas passam pela agressão física, só que elas não veem que elas já estão no último estágio. O primeiro estágio é a violência psicológica, né? O segundo estágio é a violência moral, também vai danificando o psicológico da pessoa, depois a patrimonial, a sexual e, por fim, a agressão física. Nossa, para chegar então na violência física, aconteceram muitas violências. Aconteceram muitas violências antes, muitos traumas que dificilmente essa pessoa
vai conseguir superar sem a ajuda de um profissional adequado. Perfeito. E aí criasse um projeto chamado Amparo para esclarecer essas mulheres vítimas, acessar seus direitos. Como funciona esse projeto, Carolina? O projeto Amparo, ele funciona assim. A gente tem uma rede de apoio no WhatsApp, né? Que é onde a gente entra com conversas. A partir desse mês eu quero fazer algumas palestras para poder trazer esse esclarecimento para as mulheres, porque muitas não, como a cultura não ensina a reconhecer esses mecanismos de agressão, muitas mulheres acham que essa relação é assim porque ela tem que ser assim, porque é normal, né? É normal o parceiro faltar com respeito, é normal o parceiro não demonstrar valores, importância. Elas crescem, muitas vezes crescem nesse ambiente porque pais eram assim, avós eram assim, e tem toda uma sequência cultural em volta nesse sistema. Então o Amparo, ele vem para esclarecer. A gente indica para psicóloga, né? Indica para advogada quando é questão de separação, que a pessoa quer se separar, que ela precisa se separar. Se ela tiver que recorrer à lei mesmo, a Maria da Penha, a gente indica procurar a Delegacia dos Direitos da Mulher, indica também e dá aquele apoio emocional, aquele acolhimento que é necessário no momento. Acho que ela precisa, no momento, de um desabafar. Abraço, é um abraço virtual que a gente faz, sabe? E tu tens um telefone? A gente vai colocar aqui na tela? Tenho. Qual que é o telefone que a pessoa pode... É o mesmo WhatsApp que eu tenho. Pode entrar em contato a qualquer hora que eu direciono. 47... 9140 3156. Perfeito. Vamos colocar aqui na tela. E eu acho que isso, quando a pessoa está num momento de sofrimento muito grande, ela precisa desse acolhimento. Sim, porque muitas vezes acontece da pessoa se isolar, ela já rompeu vínculos familiares, ela já rompeu vínculos de amizade, ela já rompeu com todo mundo que podia dar esse suporte. Ela não tem para onde correr, ela se sente perdida e totalmente entregue, totalmente à mercê dessa situação. Ela continua vivenciando essa situação. Então, você tem uma pessoa ali que, olha, eu entendo o seu caso, eu vou te ajudar, não, fica calma, não é assim, não é o fim do mundo, sabe? É uma coisa que é um acolhimento que faz a pessoa se sentir, não, eu não estou realmente sozinha, tem alguém por mim. E é muito mais fácil a pessoa se abrir com quem ela nunca viu na vida, com quem ela nunca trocou uma mensagem, do que às vezes com uma pessoa da família. Carolina, como se identifica um relacionamento tóxico? Claro que tu já deu toda uma explanação de isolamento, de violências, mas hoje está muito na moda. A gente vê em muitos programas de TV, se fala em relacionamento tóxico, e aquilo que não te faz bem, que a pessoa faz uma coisa que não te faz bem, como se identifica esse relacionamento tóxico? O relacionamento tóxico vai principalmente na forma como a pessoa ela trata você no ambiente assim íntimo, né? O respeito, quando rompe os 3 pilares, o respeito, a compreensão e o próprio afeto mesmo, né? Aí já tá migrando para um relacionamento tóxico. Ciúmes em excesso, aquela pessoa extremamente controladora, controle de redes sociais, controle de tudo, assim. Da forma de se vestir, da forma de falar. Amizades. Quando a pessoa começa, não, você tá falando muito alto, não, você tá errado, você é louca. Esses pequenos gatilhozinhos que vão... É uma bola de neve, né? Ela vai crescendo, até ela se tornar ali. A manipulação é um dos mecanismos, eu chamo de mecanismos do relacionamento tóxico. Por quê? A manipulação, a obsessão, o controle. Aquela pessoa que ela vive muito na função da outra, que ela não quer que a outra pessoa cresça, ela não quer falta de admiração, falta de respeito, falta de estimular o crescimento. Então, tudo isso vão começando em doses quase imperceptíveis e elas vão crescendo até elas se tornarem algo que realmente chama a atenção pela forma que às vezes até as pessoas de fora conseguem enxergar. Você está passando por uma relação abusiva, você está numa relação tóxica, porque a pessoa que está dentro ela não vê.
demora, porque muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica só relatam no final quando acontece a agressão física, porque até acontecer a agressão física elas não estão se dando conta de onde elas estão se enfiando. Elas não passa pela cabeça delas que eu estou numa relação abusiva. Olha só, que gravidade. Carolina, tu falasse uma questão que para mim é muito importante, a questão cultural. Muitas famílias, e claro que isso era uma tradição de muito antigamente, casaram para sempre. E aí a mulher aceita essas violências patrimonial, psicológica, doméstica, sexual, física. Mas traiu, mas poxa, nós casamos para sempre. O que a família vai falar? Né? Isso é muito comum ainda de acontecer, né? Nessa questão cultural nós temos 3 fatores. Nós temos o fator da religião, muitas vezes, que você pode ver na católica, na evangélica, na protestante. Casou até que a morte os separe. No âmbito familiar, porque sua avó ficou com seu avô até ele 50 anos. 50 anos e por aí vai. E o fator da sociedade, porque a pessoa que é vista com tempo de casamento, ela é vista como se ela fosse um patamar elevado. Fulano e fulana estão casados há 40 anos, são uma relação feliz. Às vezes a relação não é feliz em momento nenhum, eles estão se aturando há 40 anos, sabe? Mas tá ali para a sociedade aquele casamento duradouro de propaganda de margarina. Então é isso que eu falo. São esses 3 fatores principais que levam a pessoa à questão cultural que eu falo. Primeiro, o ensinamento dos pais, que até umas 2 gerações atrás era muito batalhado, ele em cima era muito maçante, que a filha tinha que casar virgem e que tinha que ficar com o marido até o final da vida dele. Tinha que abdicar de seus sonhos, suas vontades, seus objetivos de vida para que o marido se sobressaísse, que o marido tivesse os objetivos de vida dele, né? Os sonhos dele alcançados. Então, hoje em dia, com essas novas gerações, com o conhecimento, por isso que é tão importante a questão do conhecimento, porque quando vem o conhecimento, você abre, expande sua mente, você consegue enxergar que não, ambos têm que estar felizes dentro da relação, felizes consigo mesmo, com seus projetos, para que a relação dê certo e seja uma relação saudável. Perfeito. Você que está nos assistindo e conhece alguma mulher que esteja vivenciando um relacionamento tóxico, compartilhe esse programa, encaminhe esse programa, porque é feito para vocês, para esclarecer. E a Carolina veio tão longe para trazer essa pauta tão importante que muitas vezes é um tabu, ninguém fala sobre isso. É um tabu. Né? Só quando morre que dá o feminicídio, que dá um destaque na imprensa, senão ninguém fala a respeito. E às vezes dá o destaque, mas é 2 semanas, uma semana e no outro dia... Uma comoção, né? Já tem mais um monte de estatísticas e cada vez mais as mulheres que vão falecendo vão virando estatística. E não é... A lei, ela existe, a Maria da Penha é uma lei bem ampla, ela cobre muito, né? Só que a justiça ela ainda falha em muitas coisas. Muitas coisas. Principalmente na hora do registro da queixa. Lá em São Francisco, tem muita mulher que vem falar assim pra mim: eu fui, mas o delegado me perguntou, será que você tem certeza que você vai registrar a queixa? Olha só. O policial, na hora de atender a ocorrência, mas vocês amanhã vão voltar e você vai mesmo querer levar ele preso? Amanhã briga de marido e mulher. Marido e mulher. Subestima a situação, revitimiza a pessoa que está passando por isso, né? Porque ela fica assim, mas será que eu tô errada de dar parte do agressor? Será que eu estou pegando pesado em levar ele preso? Para que ele aprenda que isso é errado, que ele não deve fazer isso comigo? Em Gaspar nós temos a Sala Lilás, que é uma sala específica para as mulheres vítimas de violência fazerem com um pessoal capacitado para isso. Então eu acho que essa luta tem que ser levada para esse exemplo
para outras cidades também. Meu sonho é que São Francisco do Sul tenha uma casa Lilás, uma casa de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Que legal. Por quê? Às vezes eu trabalhei numa casa-abrigo, que era uma casa que recolhe crianças pelo Conselho Tutelar, crianças que estão em situação, se todos seus direitos violados, elas vão para lá. Só que atrás de uma criança tem uma mãe. E muitas vezes uma mãe que passou por uma situação de violência doméstica teve que ter seu filho tirado, porque o filho, ele tem um amparo, mas e essa mãe? Para onde vai essa mãe? O que vai ser feito dela? Ela vai ter que voltar a conviver com o agressor ali num período de tempo até ela poder sair para buscar os seus direitos? Eu tenho uma sugestão, Carolina. Como tu és uma pessoa proativa, tem uma desembargadora em Florianópolis, no Tribunal de Justiça, que levanta essa bandeira. Não vou me lembrar o nome dela agora, mas depois eu posso pesquisar e enviar para ti. Tu marcar uma audiência com ela, levar essa ideia que ela vai gostar muito dessa tua proposta. Finalmente, o último bloco, tu falasse no início da entrevista que tu sofresse uma violência institucional, que tu quisesse ser candidata a vereadora e tu visse um universo que tu não conhecias, que é um universo machista, masculino, onde se beneficiam os candidatos homens em detrimento das candidatas mulheres, que por obrigação tem que ser 30%. Tens como falar um pouquinho dessa tua experiência, sem citar nomes? Um pouquinho é bondade. O que acontece? Convidam a gente para sair candidata sem um preparo, sem um curso, sem saber nada sobre o assunto. Jogam a mulher no meio dos lobos e você que lute. Sendo bem sincera, reta e direta, é assim que tratam. Não dão um amparo nem antes, nem durante, nem depois da participação na vida pública. Quando você entra candidato a qualquer pleito público, qualquer eleição pública, você tem que ter um preparo por parte de partido, você tem que ter um preparo por parte de fono, pessoa ali para poder orientar, para poder te oratória, te dar todo marketing, esse suporte para que você consiga pelo menos fazer uma campanha com dignidade. Jogam muitas mulheres sem preparo, como se fossem entregues aos leões para que só cumpram. Realmente é uma coisa que fica explícito, que você tem que apenas estar ali para cumprir a meta, porque senão o candidato A e o candidato B não conseguem fechar a chapa para sair a candidatura. Então, as mulheres na política, elas precisam estar, mas elas precisam saber por que elas estão ali. Saber pelo qual motivo real que elas estão lutando e dispostas a lutar. E ter esse discernimento que elas vão ter uma rede de apoio por trás ali. Que se elas forem falar com uma pessoa e essa pessoa fizer uma pergunta a qual elas não vão estar preparadas, elas vão ter para quem pedir socorro. Maravilhosa entrevista. Muito obrigado, Carolina, pelo teu esforço, pelo teu ativismo. Continua em frente e muitas mulheres vão se beneficiar do Projeto Amparo e dessa tua luta. Eu agradeço. Queria agradecer também alguns empresários de São Francisco do Sul que puderam colaborar, porque a minha vinda para cá foi meio que uma vaquinha social. As meninas do meu grupo, que também tem o Grupo Mulheres de São Francisco, que também a gente fez uma rifa, consegui vender e consegui juntar todo o dinheiro para vir para cá. O secretário de governo, o senhor Tufimi Xeref, que foi uma pessoa também que ajudou, colaborou, o ex-prefeito da cidade, o dono da C-Trade, Renato Gama Lobo, que também colaborou para minha vinda para cá. Muito obrigada, tá, pela ajuda. Não foi em vão. A entrevista ela serve para conscientizar as pessoas do real propósito, que é a ajuda das mulheres, né? E tô na luta. Parabéns, pessoal. Muito obrigado a todos e todas as que puderem compartilhar esse programa com outras amigas, a gente vai ficar muito grato. Tchau, tchau e até a próxima semana.